paz, filhote. Olá, gente, a paz esteja com cada um de vocês. Boa tarde. Estamos aqui mais um dia para refletir sobre o Pai Nosso. Nós já tivemos 4 dias de reflexão e hoje nós estamos na quinta parte, no quinto dia de reflexão sobre o Pai Nosso. E hoje nós vamos refletir em Mateus capítulo 6 e versículo 13. Então, quem for entrando aí e puder ter acesso às Escrituras Sagradas, já abre a palavra de Deus aí em Mateus capítulo 6, versículo 13, que nos diz o seguinte, vamos lá? Mateus capítulo 6 e versículo 13, que nos diz o seguinte: não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Então a gente vê aqui que dentro da oração do Pai Nosso, a gente vê um convite nosso, numa total dependência de Deus, pedindo para que Ele venha nos livrar de toda a tentação, não nos deixar cair, nos livrar de todo mal, e ao mesmo tempo reconhecendo por que eu peço para Deus isso, para me livrar de todo mal, não deixar eu cair em tentação. Isso é uma prova de reconhecimento de que dele é o poder, é o que diz aqui. Por quê? Esse porquê é uma causa. Por quê? Porque o Senhor é dono de todo o poder. Porque teu é o reino. O reino é governo. É quem tem todo o poder sobre. Então, quando nós pedimos para Deus, dizendo não nos deixe cair, eu estou dizendo para Ele que eu necessito do Senhor o tempo todo na minha vida. Porque o poder pertence ao Senhor e eu preciso que o Senhor me mantenha de pé. Eu estou reconhecendo que todo o poder pertence ao Senhor. Que toda a glória, porque aqui diz, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Não é só por alguns dias. Não é só em alguns momentos de tentações que nós vamos passar. Nós estamos isentos da tentação? Não. Nós podemos passar pela tentação. Nós só não podemos cair na tentação. E aí nós vamos discorrer um pouquinho agora sobre na Bíblia, porque tem tentação que é voluntária, que a pessoa entra nela voluntariamente. E tem tentações que vêm que não é, a gente não cai por voluntariedade. E nem é para cair, porque Deus ele nos dá escape. Nós vamos aprender tudo isso nessa tarde. Então, não tem desculpa para poder a gente cair. Por quê? Porque Deus ele não permite nenhuma tentação nas nossas vidas que venha ser além da estrutura que nós temos. Ou seja, se nós nos estruturarmos na palavra de Deus, se nós formos dependentes do nosso Deus, dependência total do nosso Deus, então não existe nenhuma tentação que é maior do que o nosso Deus. E é Ele quem nos mantém de pé, é Ele quem nos fortalece. Então Ele sabe até onde a gente pode ser tentado. E Ele sabe o nosso limite e a hora certa dele dizer chega e não vai ser mais tentado. A gente pode observar que teve um tipo de tentação. Jesus, quando ele foi batizado, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito, não foi pelo diabo não, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, ao deserto para ser tentado. Então veja bem que não foi Satanás que quis tentar ele, foi Deus que permitiu. Deus conduziu ele ao deserto para ser tentado por Satanás. E a gente vê que Satanás ele não apareceu para Cristo, para tentar a Cristo, no começo do jejum de 40 dias. Ele não apareceu no meio também, não. Ele apareceu foi no final. A paz, irmã Lucinha. Seja bem-vinda, minha amada. Então, Satanás, ele apareceu no final dos 40 dias de jejum. Ou seja, ele chega, no momento que a gente está com mais fome. É na área que nós estamos mais necessitados, mais carentes. É onde Satanás vai investir para poder nos fazer cair na tentação. Ou seja, ele não chegou na vida de Jesus, nem no começo do jejum e nem no meio. Ele chegou no final, porque sabia que Jesus estava faminto, 40 dias sem se alimentar. E aí a primeira coisa que ele vem oferecendo é o quê? Ele vem oferecendo justamente o que Jesus estava precisando, que era pão. E ainda colocando em dúvida a divindade dele. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por quê? Porque se Jesus cedesse a tentação de mostrar que ele era divino, ele tinha todo o poder de transformar as pedras em pão. Então ele poderia cair, poderia querer mostrar para Satanás, poderia exibir o seu poder e transformar as pedras em pães só para mostrar para Satanás que ele era dono do poder. Mas Jesus, ele, assim como o Espírito Santo de Deus, eles nunca foram exibicionistas.
eles sempre fizeram o que é necessário fazer. E aí a gente observa que o Espírito Santo deu força para Jesus naquele momento. Ele sabia que ali era o auge do limite de Cristo, porque ele estava no auge da fome dele. Mas junto com Cristo estava o Espírito Santo assistindo tudo, e dando graça e dando força para poder ele suportar. E a gente vê que Jesus não discutiu com Satanás, Jesus apenas usou o poder da palavra. Né? Está escrito, ele citou a Bíblia para Satanás. Ele falou, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, da boca de Deus. Né? Então a melhor forma de crente, de cristão, crente até o diabo de cristão vencer uma tentação, é estar inteirado da palavra de Deus. É meditar na palavra de Deus dia e noite para poder não cair. Porque se Jesus não fosse inteirado, um mestre na Torá, ele não saberia citar, não iria saber citar nada. Humanamente falando, ele não iria saber citar nada da palavra. Jesus, ele veio como homem, ele aprendeu como homem, ele sofreu como homem. E ele venceu como homem. E é por isso que nós podemos sofrer também e vencer as tentações. Porque o Espírito Santo nos assiste. A única coisa que Deus quer da gente é que a gente seja totalmente dependente dele. Nunca queira se crescer e mostrar para o diabo que tu é forte. Sem a presença de Deus, sem a dependência de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala assim, eu tudo posso, mas aí tem o complemento, naquele que me fortalece. Então eu só posso alguma coisa porque eu tenho quem me fortalece. Se eu não tiver lado a lado com quem me fortalece, a primeira tentação que vier eu caio de boca. Eu caio para cima. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que meditar todos os dias na lei do Senhor, conforme Deus falou para Josué ali no livro de Josué capítulo 1. Medita na lei do Senhor de dia e de noite, para que tudo que a gente for fazer, a gente prosperar. Igual Josué prosperou. Porque ele meditava na lei do Senhor de dia e de noite, ele não perdia tempo com coisas, com embaraços dessa vida, não. Ele meditava nas escrituras sagradas e por isso ele não era enganado por ninguém. E por isso ele vencia as guerras e as pelejas diante do Senhor. As únicas guerras que Josué perdeu foi por conta de besteira que outros cometeram. E não porque ele fracassou. E aí, nós vamos observar, nós vamos aprender um pouquinho hoje que tem a tentação voluntária, onde eu decido tocar, participar, e tem aquela que eu sou posta à prova. Mas junto com essa prova, junto com essa tentação, vamos dizer assim, uma avaliação da parte de Deus, vem o escape, vem o socorro da parte dele. Quando ele vê que a gente não suporta, ele simplesmente manda Satanás se retirar, como foi no caso de Jesus lá. Na terceira tentativa de Satanás, Jesus vence ele, e quando ele vence pelo poder da palavra, aí os anjos servem a Jesus Cristo e traz um alimento para ele. Então nós vamos aqui meditar primeiro no pecado, na tentação voluntária, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha o que acontece, foi na queda do homem. Veja bem, vendo a mulher, ela bateu os olhos, ela viu. E às vezes a maioria das tentações que as pessoas caem é porque bate os olhos e continua com os olhos plantados lá, decidindo o que vai fazer. E enquanto fica com os olhos fitados lá naquilo que está aparentando coisa boa, aparentemente já caminha a passos largos para a queda. Então nós vimos aqui, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, então veja bem que era um fruto que transmitia uma aparência agradável. Sabe? Aquela fruta que você bate os olhos, você nunca experimentou, mas você diz, deve ser boa, porque ela é muito bonita. Ela é agradável aos meus olhos. Eu tenho a impressão que isso aí deve ser boa. Deve ser negócio assim da China. Cuidado com os negócios da China. Aí vem assim, tem aqui, vendo a mulher que aquela árvore que era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Veja bem que ela não chegou e já caiu de boca de vez na fruta, não. Foram etapas. Temos que tomar cuidado. Deus tem tentações que Deus permite na nossa vida e que Ele vai mostrando por etapas, enquanto há tempo para a gente fugir da aparência do mal, para a gente fugir da tentação. Então veja bem que Eva não chegou já caindo de boca na fruta. Vendo a mulher, primeiro ela viu, ela visualizou, e aí diz o quê? Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, ou seja, ela cobiçou, ela viu, ela cobiçou, ela teve tempo para ver, para analisar, para cobiçar, sabe? Para fazer uma análise do negócio, da fruta, do fruto.
Tanto é que diz assim, ó, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Aí só depois ela tomou. Então ela viu, ela desejou, ela analisou, ela cobiçou. E só depois porque ela foi e tomou do fruto. E daí, ela não contente em se alimentar do fruto, que não deveria ter tocado, que muitos dizem que é maçã, a Bíblia não diz que é maçã. A Bíblia diz que é um fruto que não podia ser tocado, porque eles passariam a ter conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente disse para ela que Deus não queria que eles comessem, que é porque eles iam ter conhecimento do bem e do mal, em parte, Satanás mentiu, porque não foi por isso que Deus falou. Não é porque Deus queria privar o ser humano de conhecer o bem e o mal. Mas Deus queria dar livramento para o ser humano, porque ele sabia que ele conhece o bem e ele conhece o mal, e ele tem domínio sobre o bem e sobre o mal. O ser humano pode ver que Eva e Adão desfrutou do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles passaram a conhecer, a perceber que eles estavam nus, ficaram envergonhados na presença do Senhor. A consciência deles, que até então era pura, passou a ser impura, a ver as coisas com maldade. E a gente observa aqui que eles passaram a ter conhecimento do bem e do mal. Mas não adiantou nada ter conhecimento do bem e do mal e não ter domínio, não ter poder sobre o mal. Eles perderam totalmente o poder. Eles sabem, até hoje, o apóstolo Paulo fala que aquilo que eu quero praticar, eu não consigo, porque o mal tem domínio ainda sobre a minha vida quando eu estou no mundo de pecado. Enquanto eu estou vivendo nessa carne, nesse corpo, o pecado, se eu deixar, ele me domina. É por meio da palavra e da presença do Espírito Santo que a gente procura se aperfeiçoar na presença de Deus e fugir da aparência do mal. Mas nós conhecemos bem, nós temos conhecimento do mal, consciência do mal, mas nós não temos domínio sobre o mal. Nós só temos domínio sobre o mal através da pessoa de Jesus Cristo, através da palavra dele. Se a gente não usar o nome de Jesus, não usar a palavra dele para poder combater o mal nos domina. Então, era isso que Deus queria, deixar o primeiro casal, a raça humana, isenta dessa perturbação diabólica pro resto da vida dele, de conhecer o bem, de conhecer o mal, mas não ter domínio. Porque o único que tinha domínio sobre o bem e o mal é o Criador, é o único que tem domínio sobre o bem e o mal. Ele conhece o bem, ele sabe praticar o bem, ele conhece o mal, e se ele quiser fazer uso do mal também para cumprir os seus propósitos, ele também usa, na hora certa ele permite, na hora certa ele arranca, ele tira. Ou seja, ele tem domínio sobre o bem, domínio sobre o mal. Mas o ser humano é um mero mortal agora que, malemar, sabe fazer um pouquinho do bem. E o bem que é para fazer, às vezes, decide para fazer o mal. A natureza é tão corrompida que conhece o bem. Mas às vezes se sente mais satisfeito praticando o mal, fazendo maldade com as pessoas do que fazendo o bem. Por quê? Porque a síndrome luciferiana está na natureza decaída do homem. E a natureza de Satanás, que veio por meio do pecado e impregnou nas nossas vidas, ele está como? Por meio da maldade, por meio do orgulho, né? Por meio da vaidade, por meio do exibicionismo, sabe? É por meio de... Estou citando algumas características satânicas que está impregnada na natureza humana desde o momento que o primeiro casal decidiu voluntariamente cair na tentação, né? Então, esse foi a primeira tentação voluntária. E aí, o que acontece com as pessoas que elas são tentadas e elas caem voluntariamente? Ela não fica satisfeita de cair, elas às vezes derruba todos que estão envolvidos no cenário da vida dela. Um erro nosso, se afetasse só a nós, o estrago não seria tão grande. Mas às vezes o maior erro nosso, o terror daquilo que a gente pratica errado, é que tem um cenário todo envolvido na nossa vida. Tem outras pessoas envolvidas na nossa vida e que pode ser afetada por conta da nossa queda. No caso de Eva, foi a segunda pessoa a ser afetada foi o marido, né? Que até hoje eu pergunto para Deus onde era que Adão estava, que ele era o sacerdote do Éden, lá da família dele no Éden, e ele deixou essa mulher fazer besteira, ou seja, negligenciou no seu sacerdócio. Se não tivesse negligenciado no seu sacerdócio, a mulher não teria caído. Porque a aliança de Deus foi feita com Adão, não foi feita com Eva. Então Eva era aprendiz de Adão. E ao invés de Adão ensinar Eva, ele se deixou ser manipulado e seduzido por Eva, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com a sedução de pessoas que Satanás, que a serpente lá do Éden, usa essas pessoas, influencia a mente dessas pessoas para nos levar para a beira do abismo, para nos lançar à queda diante do nosso Deus. Temos que tomar muito cuidado. Temos que ficar muito atentos às seduções da serpente. Satanás, ele nunca vai vir de rabo e chifre.
para nos assustar. Ele sempre vai vir disfarçado de um rosto muito bonito, de um corpo muito perfeito, de algo desse tipo. Satanás ele vai vir nos seduzir com riquezas, com glórias desse mundo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, para não ser seduzido pelas serpentes dos dias de hoje, que são os demônios influenciadores das mentes das pessoas, para nos conduzir ao abismo. Então essa foi a primeira tentação voluntária. E aí, eu também marquei algumas coisas aqui. Desculpa. Gênesis 13, 12, fala de Ló e Abraão. E Ló, ele foi seduzido pela cobiça dos olhos dele. Chegou um dado momento que os pastores de Ló e de Abraão não estavam se bicando muito bem, estavam tendo umas tretas santas lá entre eles, né? E existe, pastora? Existe. No meio do povo de Deus, né, irmã Lucinha? No meio do povo de Deus, de vez em quando, surgem essas tretas. E às vezes, vem tudo por conta da cobiça. E quem cobiça coisas grandes, interesses próprios, acaba, como diz o ditado aí no mundo, acaba se ferrando. E foi o que aconteceu com Ló. Os pastores dele, com os pastores de Abraão, começou a se engafinhar, a contenderem, a brigarem. E aí, Abraão, com certeza, pede direção para Deus. E ele toma a decisão de pedir Ló para decidir aonde que ele queria ir. O lugar que ele escolhesse iria ser bem escolhido. Por que Abraão, eu entendo, isso é conjectura minha. Eu entendo que Abraão fez isso, porque Abraão sabia do chamado dele. Abraão sabia quem foi que chamou ele. Então, a bênção estava sobre a vida de Abraão. Se Ló tivesse escolhido Canaã, Abraão teria sido bem sucedido nas campinas lá de Sodoma e Gomorra, porque a bênção estava sobre a vida de Abraão, não estava sobre a vida de Ló. E aí Ló, com o olho biônico dele, olha para as campinas lá para o lado de Sodoma e Gomorra, e ele olha e ele vê que as campinas eram atraentes aos olhos dele, e ele já cresceu o olho e desejou as campinas lá de Sodoma e Gomorra. E ele foi viver com a família dele. Mas a gente sabe qual foi o resultado da parte das terras que Ló escolheu, a gente sabe qual foi o fim. E a gente sabe também o que aconteceu com a terra de Canaã, que foi o que restou para Abraão. E aí é onde a gente entende que aquilo que é resto aos olhos de uma pessoa cobiçosa, sabe, que cobiça coisas grandes, aquilo que é desprezível, Deus ele pode transformar em bênção, sabe? E aquilo que é visto como bênção aos olhos de uma pessoa que é gananciosa, pode transformar em maldição. Então o que a gente precisa é estar debaixo da orientação divina, para poder fazer as escolhas certas e não fazer como Ló, viver de aparência, escolhendo o que aparenta ser melhor. O que a gente precisa é andar direcionado por Deus, porque aonde a gente colocar a planta dos pés, se a bênção do Senhor está conosco, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, o Senhor será conosco. A bênção do Senhor nos acompanhará, porque nós estamos debaixo de uma promessa, nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Então, Abraão ficou com a parte lá de Canaã. E a gente já sabe o que deu. De Canaã, lá das terras de Canaã, da descendência de Abraão, é que todos os povos da terra foram abençoados em Abraão, por meio da descendência de Abraão, né? Então, essa foi a segunda tentação voluntária. Escolha própria, sabe? Escolher baseado naquilo que está vendo. Baseado no rostinho bonito, baseado no corpo bonito, baseado. Concepção dos olhos humanos é limitada. A concepção dos olhos divinos, ela é ilimitada. Então, permita o Senhor escolher. Não faça escolha própria. Deixe que o Senhor decida para que lado é que você vai. Porque aonde Ele decidir, pode ter certeza que o Senhor será conosco. Glória a Deus. E aí nós vamos ver aqui, em Mateus 26, 41, um conselho da parte de Jesus. Dizendo, sabe o quê? Vigiai e orai. Aqui ele não está mandando orar primeiro e depois vigiar, não. Na hora da tentação, a oração, às vezes não resolve tanto quanto a vigilância. Então, olha o que Jesus diz aqui. Vigiai, está em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Essa carne é a parte da nossa alma, é se tratando das emoções nossas. Nós somos muito sentimentais, somos muito emotivos quando se trata de decisão. Então nós temos que vigiar e depois orar quando nós estivermos sendo tentados. Quando nós estamos sendo tentados, nós temos que estar na torre de vigia. E de preferência na torre mais alta. E junto com a vigilância, aí vem o nosso relacionamento com Deus. A oração. Conversar com Deus.
sabe? Para poder manter o Espírito Santo ali no controle de tudo. E aí nós vemos o próprio Jesus dizendo que a carne é fraca. Não é essa carne aqui do braço, não. É os nossos apetites carnais, sabe? A tendência dele é fortalecer se a gente não se fortalece no Senhor. E tem gente achando que pecado é vitamina para a carne. E não é, não. Ah, irmã, pastora, você não vê lá na Bíblia dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você está concebendo a palavra a teu modo para poder ir de conta aos teus interesses, às tuas fraquezas. O conselho aqui é para a gente se fortalecer. Na vigilância primeiro e depois na oração, porque o nosso espírito, ele anseia pelas coisas de Deus. Mas a nossa carne anseia pelas coisas naturais, pelas coisas do mundão, pelo sistema mundano. Então nós precisamos ter as rédeas pelo Espírito de Deus, nós precisamos ter as rédeas, o domínio das nossas vontades carnais, das nossas concupiscências carnais, dos nossos desejos carnais, para poder nós não sermos dominados por ele. Pecado não é vitamina para a carne, não. Então o povo está querendo nutrir a carne, deixar a carne forte. Quanto mais você deixar a carne forte, mais pecaminoso você vai se tornar diante do Senhor. Então isso daqui é um conselho da parte de Jesus para nossas vidas. E aí depois, nós vamos observar Lucas 22, aí o versículo 40. Jesus adverte para orar, para não entrar em tentação. É mais uma confirmação. Tanto em Mateus quanto em Lucas. Só que Mateus, ele já fala assim, bem mais especificado. Lucas registrou dizendo que Jesus pede para a gente orar para não entrar em tentação. Mateus já foi mais a fundo e disse, vigia e ora. É uma coisa contribuindo para a outra, para poder nos permanecer forte na presença do Senhor. A paz, Rian, Deus te abençoe, filhote. E aí nós vamos a parte que Jesus, por meio da sua palavra, usando o apóstolo Paulo, ele vem trazendo encorajamento para a gente que está passando por tentações, ou que vai passar por tentações. Na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 13, olha o que o apóstolo Paulo vem nos ensinando. Deus não nos deixará ser tentado além daquilo que suportamos. Ele nos dará livramento. Estou falando de uma maneira simples para que todos entendam. Mas lá, se você meditar aí, depois você medita nessa referência bíblica, nos diz que Deus não nos deixará ser tentado além daquilo que nós suportamos. Antes, Ele vai nos dar escape. Ele vai nos dar livramento para que a gente não venha cair em tentação. Então, isso é uma promessa da parte de Deus. Se nós estamos na torre de vigia, se nós estamos orando e nós estamos sendo afunilados nessa tentação, quando Ele perceber que a nossa limitação chegou no auge, Ele entra e dá escape. Assim como Ele fez com Jesus lá quando foi tentado no deserto por Satanás. E aí, depois nós vamos resumir aqui, encerrar aqui com a carta aos Hebreus. Pastor, quem foi que escreveu aos Hebreus? Não foi descoberto. É uma carta anônima. Não foi Paulo, não foi Pedro. O escritor aos Hebreus, ele fez questão de transmitir. A gente só sabe que é um judeu, porque um hebreu, um judeu, porque ele conhece tudo da Torá. Ele conhece tudo lá do Antigo Testamento. Então a gente deduz, né? Os teólogos deduzem que foi um judeu que escreveu essa carta direcionada aos Hebreus. Porque conhece de sacrifício, de rituais, conhece de tudo. Depois, se você tiver desejo, leia. Eu te aconselho a ler a carta aos Hebreus. Ela é muito profunda. E a gente começa a ler a carta aos Hebreus, a gente chora. Porque a gente vê, falando sobre os rituais, os cerimoniais, os sacrifícios que foram feitos, que não foi suficiente para poder eliminar o poder do nosso pecado diante de Deus. E aí houve a necessidade de vir um sacerdócio, um sumo sacerdócio, que é Jesus Cristo, para poder eliminar de vez, oferecer a sua vida em sacrifício de uma vez por todas. Não precisa mais matança de bode, nem de novilho, nem de nada, para poder cobrir pecado de ninguém. Ele veio como cordeiro mudo, ele se entregou, entregou sua vida em sacrifício para que nós pudéssemos ter direito à salvação de uma vez por todas, sem precisar de mais sacrifício. Né? E é de graça e é pela graça. E aí na carta aos Hebreus, eu vou finalizar aqui, aonde Jesus promete nos socorrer na tentação, pois ele também foi tentado nisso. Detalhe, Jesus foi tentado. Não diz que ele caiu. Jesus não pecou, ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele veio como um homem, ele foi tentado, ele não caiu. E é por isso que nós temos vitória através da pessoa de Jesus. Porque ele mesmo sendo tentado, ele sabe nos compreender quando nós somos tentados, porque ele mesmo foi tentado na sua carne. Ele foi tentado para poder cair também. Então ele sabe muito bem a hora de nos socorrer. Ele sabe muito bem a hora que a gente não suporta mais. E é por isso que ele entra e ele nos dá escape. Leia lá depois, Hebreus capítulo 2, versículo 18. É uma promessa da parte dele de nos socorrer nas tentações. Porque ele sabe o que é ser tentado. Ele também foi tentado
mas ele não caiu. E é por isso que ele nos dá poder para poder, através do Espírito Santo, agindo nas nossas vidas, habitando nas nossas vidas, nos santificando todos os dias, nos direcionando todos os dias, para poder a gente não cair de boca, não ceder às tentações. Amém, amados? Fica essa palavra para o nosso coração, para a nossa meditação, e depois nós vamos vir com a última parte do Pai Nosso, a última reflexão sobre o Pai Nosso. Eu estou devendo agora para vocês a última parte da reflexão do Pai Nosso. Provavelmente amanhã eu voltarei aqui com vocês, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus guarde vocês, livre da tentação, que Deus dê sustento, que Deus fortaleça vocês na graça e no conhecimento. Pastora, como é que eu vou me fortalecer na graça e no conhecimento? Para você se fortalecer na graça, é vigiando, é orando e jejuando. E para crescer no conhecimento, fortalecer no conhecimento, é meditando na palavra de Deus. É não tendo preguiça de ler a palavra de Deus. Sabe? A maior arma do cristão é a palavra de Deus. Jesus nos deixou esse exemplo. Vencendo Satanás lá na tentação, fazendo uso da palavra. Agora, se eu não conheço a palavra de jeito nenhum, sou preguiçosa, não tenho o menor interesse em conhecer a palavra de Deus, eu vou fazer uso dessa arma de que jeito? Eu vou ficar inventando? Dizendo o que o povo diz? Mas será que o que o povo está dizendo para mim é a verdade? Então eu preciso meditar, eu preciso averiguar, sabe? Eu preciso conhecer a palavra de Deus, para na hora certa o Espírito Santo me fazer lembrar e dizer, Satanás, está escrito isso. E se Deus deixou escrito isso na palavra, então eu tenho isso como suporte. Além do nome de Jesus, porque no nome de Jesus a gente consegue vencer todas as tentações, para a glória e louvor do nome dele. Então fica aqui a minha gratidão por você ter assistido até agora. Compartilhe com quem necessita.